Jornal da Rede Alesp. E vamos agora à última entrevista do dia. Aqui no Jornal da Rede Alesp, vamos falar sobre o projeto que proíbe venda de alimentos com gordura trans nas escolas. E é o projeto de lei, Fábio, número 1012 de 2015, do deputado André do Prado, do PL, que fala sobre a proibição nas escolas de educação básica e da comercialização de alimentos industrializados que contenham, então, a gordura trans. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Lara Natache, integrante da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Boa tarde, Lara. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada. Boa tarde, Fábio, Julie. Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo ótimo. Obrigada. Doutora, então, se fala muito em gordura trans e, e aonde, né, em quais alimentos ela pode ser encontrada e quais são esses riscos efetivos para a saúde, em especial das nossas crianças e adolescentes, não é? Sim, bom, a gordura trans é uma gordura que a gente encontra em alguns alimentos de origem animal, como carne e leite, mas em quantidade pequena. Ela também é produzida por um processo industrial e ela confere aquela crocância ao alimento, sabe? Também um pouco de paladar, também, um pouco de sabor. Ela é encontrada em sorvetes, em cremes vegetais, em algumas massas instantâneas, biscoitos, bolos prontos, alguns chocolates, pipocas de micro-ondas também contém gordura trans. E comer a gordura trans em grande quantidade pode trazer alguns malefícios para a nossa saúde, tanto de crianças quanto de adultos, né? O que acontece? Primeiro, ela aumenta o colesterol ruim, aquele colesterol que pode se acumular nos vasos sanguíneos e para pessoas suscetíveis até causar o entupimento de uma artéria, por exemplo, ou algum problema mais grave. Também diminui o colesterol bom, que evita que esse processo aconteça. Tem estudos que relacionam também com dificuldade no controle da glicose do sangue, da glicemia, deixando a pessoa mais propensa a diabetes. E também acúmulo de gordura na região abdominal, como, por exemplo, acúmulo de gordura no fígado. Tudo isso pode ser prejudicial e por isso que é importante a gente evitar o consumo da gordura trans. Agora, doutora, a senhora fala que seria interessante que a gente evitasse. Mas a gente sabe que boa parte dos alimentos tem. A senhora até falou que ele ajuda a dar crocância a determinados alimentos, sabor a determinados outros. Não existe uma opção que conseguisse fazer isso sem trazer esses malefícios à nossa saúde, doutora? Existe, a gente já observa um movimento de indústria, inclusive para retirar a gordura trans dos alimentos e substituir por gorduras que sejam mais saudáveis, como gorduras vindas dos vegetais, mas que não sofram esse processo que causa a gordura, a hidrogenação da gordura, que é a gordura trans. E é importante a gente tomar cuidado na leitura dos rótulos também, porque às vezes não está escrito gordura trans, mas está escrito gordura vegetal hidrogenada, ou gordura vegetal parcialmente hidrogenada, ou óleo vegetal hidrogenado. Então, esses termos podem indicar a presença de gordura trans, mesmo naqueles alimentos em que está escrito zero gordura trans, porque existe um valor limite para ser considerado zero gordura trans. Mesmo que o alimento tenha uma quantidade muito pequena de gordura trans, se tiver menos do que 0,2 gramas por porção, ele pode ter no rótulo isento de gordura trans. O problema é que a porção indicada nem sempre é a porção que a gente consome. Por exemplo, se está indicado que a porção são 2 biscoitos e a pessoa consome 6 biscoitos, ela consome uma grande quantidade da gordura trans. Então, é importante olhar o rótulo para ver a lista de ingredientes, para ver se tem um desses nomes aí de gorduras que normalmente tem a palavra hidrogenada junto. Doutora, a senhora tocou num ponto essencial, os rótulos, né? Muito já se discutiu das empresas colocarem efetivamente no rótulo algo que a pessoa comum entenda. A senhora acabou de falar, pode não estar escrito de um jeito, mas vai estar escrito de outro e a mesma coisa, né? É preciso mudar a cadeia toda, né? De conversar com as indústrias de alimentação para que efetivamente mudem a nomenclatura e também, do outro lado, o poder público de fiscalizar essas questões. Os dois fatos são importantes e é importante a gente também educar a população para conseguir ler os rótulos por enquanto, porque essas mudanças demoram para acontecer. Então, é importante que as pessoas saibam o que olhar nos rótulos, né? E por isso que a gente faz todo esse processo educativo com a população.
mas a gente já observa um movimento para diminuir essas quantidades, para deixar os produtos isentos dessa quantidade. Mas tem um outro fator que é importante a gente falar, que a gente fala sempre de incluir, e não tanto para não ter que excluir tantos alimentos da alimentação, é incentivar o aumento de consumo daqueles alimentos mais ricos em nutrientes, né, e compostos antioxidantes, como frutas, verduras e legumes. A gente consome muito menos do que deveria e do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que são 400 gramas de frutas, verduras e legumes ao dia. Isso representa mais ou menos 5 porções de 80 gramas. Cada porção quer dizer mais ou menos uma fruta média ou 3/4 de xícara de fruta picada ou vegetal picado. Se a gente consumir 3 frutas ao dia, por exemplo, e consumir boas porções de verduras e legumes no almoço e no jantar, a gente atinge essa quantidade mínima que a gente deveria consumir. Cada vez mais os estudos falam que quanto mais a gente consome desses alimentos, menos a gente tem chances de desenvolver doenças e menos a gente vai consumir dos alimentos que tem, por exemplo, a gordura trans. Doutora, nas recentes semanas aí, ocorreram as voltas às aulas, pelo menos aqui em São Paulo, né? Tanto das escolas particulares quanto das escolas estaduais e também municipais. Falando aí de um lanche balanceado, o que a gente deve levar, por exemplo, deve colocar na lancheira ali das crianças para elas levarem para a escola? O que a gente deve sugerir para que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as crianças que estão próximas a gente, se alimentem de uma forma melhor e não acabe consumindo tanta gordura trans e outras gorduras que fazem tão mal à saúde? Sim, isso é importante, né? Ter lanches equilibrados. Isso vai melhorar, inclusive, a performance da criança na escola, né? A capacidade cognitiva, de aprendizado. 3 grupos principais, tá? Fácil da gente fazer. Um grupo é o grupo das verduras, legumes e frutas. Mais fácil levar uma fruta, né? Então, levar uma fruta média, uma fruta que seja de fácil transporte, uma maçã, uma banana, um potinho com uva, por exemplo, que as crianças gostam. Se quiser, pode ser, no lugar da fruta, um tomatinho, aquele tomatinho cereja, cenouras em palito. Então, uma porção desse grupo de vegetais. Outra porção que seja o grupo de alimentos ricos em proteínas. Pode ser um pedaço de queijo, um iogurte, até um copo de leite numa garrafinha, por exemplo. Se a criança não consome alimentos de origem animal, pode ser, por exemplo, um patê tipo hummus, um pedaço de tofu para as vegetarianas e veganas. E complementar sempre com uma fonte de carboidrato. Pode ser uma torrada, por exemplo, ou aveia, cereal integral como granola. Então, exemplos práticos de lanches. Pão ou torrada com queijo e uma fruta ou um copo de suco. Um iogurte com algum cereal integral que leve num potinho e também uma fruta ou um suco também. Pode ser a aveia, que a gente vai colocar em algum lugar, misturado um suco com aveia, por exemplo, e um pedaço de queijo também. Então, a gente pode variar esse lanche sempre considerando um vegetal, uma proteína e uma fonte de carboidrato. Esses 3 grupos combinados vão trazer o que a criança precisa em termos de nutrientes e a gente pode usar alimentos feitos em casa, por exemplo, só tomar cuidado, porque a gente às vezes adiciona muito açúcar e gordura nos alimentos que a gente faz em casa, por exemplo, um bolo caseiro ou mesmo um pão. Então, vamos tomar cuidado nas porções de gordura, de açúcar e de sal também que a gente adiciona nos alimentos caseiros. Agora, doutora Lara, eu tenho uma curiosidade, porque desde que idade essas crianças podem estar se alimentando desses alimentos saudáveis que a senhora sugeriu? Porque eu vejo, às vezes, que alguns pais, eles, desde a criança muito novinha, eles dão biscoito recheado, eles dão ali vários produtos industrializados que tem a gordura trans e que tem outras coisas que fazem mal. E aí, quando a criança começa a fase escolar, eles querem que a criança leve tomatinho cereja dentro da lancheira. A criança não vai querer levar, não é mesmo? É um processo educativo que deve ser gradativo, né? A gente começa com a introdução desses alimentos desde a introdução alimentar. Então, a gente começa com vegetais, frutas. Quando a gente começa a introduzir alimentos para as crianças, até os 2 anos, por exemplo, elas não precisam de açúcar adicionado na alimentação. E tudo vai depender do exemplo que os pais dão também para a criança. Porque não adianta a gente querer que a criança leve o tomatinho ou leve a cenourinha
e consuma os alimentos mais ricos em gordura e em açúcar também. Então, dar o exemplo é muito importante, porque os pais são a primeira referência para a criança. E fazer a criança participar desse planejamento desse lanche, levar a criança ao mercado quando possível, ou então selecionar os alimentos quando estejam em casa, fazer com que ela participe da preparação da lancheira, porque ela vai se interessar por consumir o alimento cujo preparo ela esteve junto, se ela esteve presente nesse preparo e nesse planejamento. Então, é importante inserir a criança nesse contexto e sempre manter um ambiente agradável também nisso, né? Evitar broncas no ato de planejamento ou na mesa, quando comer junto, e sempre proporcionar um ambiente bem positivo, né? E pensar em incluir alimentos importantes e não só excluir os alimentos que são mais ricos em gordura, açúcar e sódio. Agora, doutora, uma outra questão, né? O tempo de consumo. Digo tempo no sentido de quanto tempo essas crianças, principalmente na volta à escola, têm para consumir. A gente sabe que às vezes o intervalo tem ali 10, 15 minutos, algumas vezes o horário do almoço é reduzido ali no máximo meia hora. Tem criança que é mais devagar para se alimentar, por N questões. Como é que funciona nesse sentido? Porque muita gente ouve falar que quem come rápido é muito mais propenso à obesidade, porque você não digeriu direito, enfim. Como é que funcionaria isso com relação às crianças? Porque também é uma preocupação. Não adianta você mandar uma lancheira super bonita e a criança não conseguir comer ou ter que comer rápido pelo tempo reduzido. É verdade, né? Às vezes o lanche volta porque a criança se interessou mais por brincar do que por comer. Né? O segredo aí é trabalhar com porções adequadas à criança. E muitas escolas já estão dividindo esse tempo do recreio, o tempo para comer e o tempo para brincar. Isso é importante também. E incentivar a criança a mastigar os alimentos, a sentir os sabores, também é muito importante. No caso do almoço, normalmente existe esse tempo determinado, mas a criança fica no refeitório durante esses 30 minutos. E normalmente esse tempo é suficiente para que a criança se alimente, consiga mastigar bem e absorva todos os nutrientes do almoço dela. Então, é trabalhar com essa divisão de tempos, vai ser importante, e sempre adequar a porção à criança, porque tem muitos pais que acham que a criança tem que comer a mesma quantidade que eles, e as quantidades das crianças são menores e vão ser adaptadas conforme a idade, né, conforme a faixa etária da criança. Doutora Lara, durante muito tempo, nas escolas estaduais, não sei se as municipais e particulares também, mas nas escolas estaduais, se serviu, por exemplo, salsicha na merenda escolar. Hoje em dia, eu não sei se ainda é feito isso, mas de qualquer forma, hoje em dia se tem a discussão a respeito quantos produtos fazem mal para a saúde das crianças. Por que se fazia no passado? Era porque não tinha informação? É porque a gente não se importava tanto com isso? Por que no passado era tão frequente esse tipo de alimentação, colocando embutidos na alimentação das nossas crianças? É um desafio essa pergunta, né? Porque a gente não tem tanto contato com o passado aí da merenda escolar. Mas, sinceramente, agora existe realmente mais preocupação com relação a isso. E a gente observa um aumento crescente, né, da obesidade e do sobrepeso nas crianças, não só nos adultos, nas crianças, mas nos adultos também, né? Então, e a gente vê que a nossa alimentação está um pouco mais pobre em alguns nutrientes. Então, a preocupação hoje em dia é realmente trocar esses alimentos que entregam menos nutrientes, né? Porque a salsicha, por exemplo, ou o embutido, entraria como fonte de proteína, mas não tem a mesma quantidade de proteína, por exemplo, do que um ovo ou do que um copo de leite, né? Então, a ideia seria essa troca para que a gente entregue mais nutrientes com menos gordura, né? E com menos, também para outros alimentos, menos açúcar, menos outros compostos que não devem ser adicionados em grande quantidade na alimentação da criança e que podem estar relacionados também, o consumo frequente, a um aumento de peso, né? E aí, a essa condição que a gente vê hoje em dia de obesidade e sobrepeso, que também está relacionada a outros fatores, como, por exemplo, a falta de movimentação do corpo, ao sono, a forma de comer, mas é importante realmente a gente fazer mais atenção a essa alimentação mesmo. E a gente observa que hoje existe essa preocupação mesmo, né? Então, vamos tentar ver se a gente consegue melhorar a qualidade da alimentação das crianças e dos adultos também. Perfeito. Doutora Lara Natati, integrante da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Obrigada pela sua colaboração hoje aqui no Jornal da Rede Alesp.